Então, vamos acalmar os nossos corações, acalmar nossa mente e agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Que a gente possa desenvolver esses ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia, para todos os que estão conosco e para esclarecimento de todos os que necessitarem, mas os maiores somos nós. E que todos possamos sempre contar com a nossa fé e com a nossa confiança em Jesus. E sempre agradecer por essa casa, agradecer pelos amigos, agradecer por tudo. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim Pai, seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Seja, Senhor. A Regina está com tanta vontade de participar que ela não participou semana passada, que eu falei Regiane, ela já começou a rezar. Mas está valendo, não tem problema não. Está valendo? Ah, então é todo mundo participando. ela acaba, então. Ela não está escutando, Flavinha, ela não escuta. Ah, ela está sendo hoje? Então tá bom, vamos lá. Hoje o nosso estudo dando seguimento aí ao que nós conversamos no domingo, eu, o Roberto e o Zé. Perguntei para o Zé falou, vamos continuar essa barca, vamos continuar na fé. Então é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. E eu vou pedir para o Zé ler aí para a gente o versículo aí que nós mandamos para a gente iniciar. Eu posso não ler porque eu não tenho ele aqui, desculpa, hein? Pode, claro. Por favor, eu posso fazer a introdução, mas eu não tenho o versículo aqui no momento, desculpa. Então tá bom, vamos lá que eu vou ler então. Hoje eu não estou com o meu aqui. Tá joia. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e disse-lhe: Senhor, tem de piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei aqui essa criatura. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos, nós outros, expulsar esses demônios? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada nos seria impossível. Marcos capítulo 17, versículos de 14 a 20. Está aberto aí nosso diálogo. Quem quiser iniciar, fique à vontade. Bom, já que você me pediu e eu
Eu não dei, eu gostaria, então, de continuar. Tá? Vamos lá. Eu não vou falar sobre fé, tentar definir fé ou falar alguma coisa e dizer porque os comentários vão surgir. Eu vou apenas contar um fato, tá? Um exemplo. E, em cima desse fato, vamos debater, vamos questionar. Bom, há alguns anos atrás, eu estava vendo um jogo de futebol. O jogo de futebol do primeiro do esporte bretão, a quarta força, para quem entende do ramo, juntamente contra um tal Botafogo, que é uma asa negra nossa, né? E nós precisamos do resultado. E lá pelas tantas, como é conhecido entre nós, todos sofredores, aconteceu um pênalti contrário à quarta força. E eu fiquei indignado aqui. Falei, não, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Não tem jeito de acontecer. Impossível. Eu vou defender esse pênalti. Eu vou defender esse pênalti. Me postei em frente à televisão, me concentrei em torno daquilo, o sujeito bateu e eu defendi o pênalti. Tá? E conseguimos o resultado e daí para frente. Tá? Em cima disso, eu posso dizer o seguinte: isso foi fé, isso foi pensamento positivo, isso foi presunção minha, isso foi apenas a minha grande vontade que influenciou, ou eu não influenciei absolutamente nada, foi apenas uma coincidência. Passo a palavra a vocês. Divirtam-se. Eu nem sabia que você era um bom goleiro, mas... Eu me tornei. Eu acho que foi a tua vontade, Zé. Porque... Que diferença tem fé e vontade? Bom, a fé, eu acho que a gente coloca muito na mão de Deus. Nós temos assim um conceito muito errado de fé. A gente joga para ele toda a responsabilidade e esquecemos da nossa. Que a nossa é fazer. É um estado de colaboração de ambas as partes. Tanto é que no próprio Evangelho diz a lei humana, a fé humana e a fé divina. Uhum. Então, a sua vontade, não sei se Deus quis ajudar, viu, Zé? Mas a sua vontade fez com que acontecesse, não sei. Penso assim, pelo que eu vi, pelo que eu estudei. Oi, Herta. Então, quando eu peço para Deus me ajudar, para a espiritualidade me ajudar a eu curar de uma doença chamada coronavírus, eu estou pedindo uma materialidade, eu estou pedindo para Deus, como é constante no nosso grupo, os pedidos de oração. Será que essas orações são direcionadas a uma materialidade apenas? Quando, por exemplo, eu peço para que eu perdi o emprego, eu perdi as vendas, eu peço para Deus, para a espiritualidade me ajudar, né? E coloco toda a fé achando que, né, numa entrevista de um emprego eu vou ter sucesso, ou numa venda eu vou ter sucesso. Que diferença tem Se você do não fizer pensamento a tua positivo? parte, Zé, Que diferença tem do pensamento positivo, da vontade, da intenção e da fé? Vamos pensar. eu continuo achando, se você não fizer a tua parte, a oração do Covid, se você não fizer a tua parte, não se precaver, não vai adiantar nada Deus te ajudar. As nossas preces podem nos fortalecer, tá? Mas eu ainda defendo que você tem que fazer a sua parte. Eu vou mais além. Eu vou além. Você está
cano a jaguatirica. Deus, vamos esquentar logo o negócio. Deus é a causa primária, causa primeira, inteligência suprema, mas não é a causa imediata. Como você bem disse, se eu não fizer as coisas, se eu não for auxiliado, influenciado por uma espiritualidade, por outra pessoa, que somos todos instrumentos de Deus, nada vai acontecer. Que é a diferença entre esperança e fé. Então, a gente pode esperar sentado ou ter fé e trabalho para que isso para que as coisas aconteçam. Tá? Volto a perguntar: que diferença tem fé, pensamento positivo, intenção e vontade? A força do pensamento é mais imediato? Grupo, respondam. Então, eu estou falando, a força do pensamento não é mais imediato, não é do momento, ou não? Mas é fé também, não é? Né? O que é fé? É crença. Fé, vamos definir então, fé é a crença em algo que não faz parte dos nossos sentidos, que não é comprovado pelo tato, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, por nada disso, pela visão. É crer em alguma coisa que é transcendental, que é uma coisa, uma crença numa situação, crença em alguma coisa, uma fé divina, crença num Deus, ou crer em alguma coisa que não é visível, palpável, que não pode ser comprovado. É mais espiritual. Sem dúvida, fé divina ou fé humana, como a Marisa contou. Não é material. Pois é, então, quando eu peço para que meu emprego seja garantido, minha venda seja garantida, isso é materialidade apenas? Ou tem espiritualidade no meio disso? Quando eu peço para ganhar na loteria, é claro, é exatamente materialidade. Mas quando eu peço para sobreviver, como eu peço para sarar do Covid? Eu acho que você tem espiritualidade, sim. Sim, mas você tem sempre a espiritualidade, mas se você não fizer a sua parte, gente, eu continuo, eu estou nessa linha que você tem que fazer a sua parte, é uma colaboração. Como é que eu faço a minha parte? Através do trabalho, através da ação. Atitudes. Então, mas por Se eu depender estou do pênalti, desempregada, eu tenho que ir atrás, procurar. Não adianta eu ficar em casa achando que vai chegar o trabalho para mim. mas na questão do pênalti, por exemplo, não teve o trabalho dele, foi o trabalho do goleiro. Ah, foi um pensamento possante. Verdade. O ano passado, em julho, eu falei que eu ia ganhar uma bicicleta na quermesse. É verdade, eu escutei. Cheguei lá e ganhei. Quantos números você comprou? Hã? Quantos números você comprou? Eu fui sorteada com o meu número. Não, mas então, quantos números você Não comprou? era isso aí. vendedor. Sobrou todos Você os números. fez Ali foi. Não, eu comprei todos. Você fez a sua parte. Tinha Eu não 30 comprei bicicletas. Das 30 bicicletas, uma foi minha. Então, Não meu importa se eu amor, tinha 5 ou 20. você fez a sua parte, você comprou. Eu não comprei, eu não ganhei bicicleta. Você não comprou? Sim, meu amor, é isso que eu estou te colocando. E nem foi lá. Você evitou e você não. Você não comprou e não foi na quermesse que eu fui. Eu só quero falar que eu fui com a intenção e boa. A força do pensamento. Força do pensamento. Não sei se é feio, mas não desacreditei em mim. Agora, eu não compro loteria, então eu nunca vou ganhar, né? Pode ter pensamento positivo que não vai ganhar. Se não comprar, não ganha. Olha, vou acrescentar algo. Vou acrescentar algo. O poder da fé se demonstra na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido cósmico universal, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão irresistível, incomparável, inconcebível.
Tá? Então, e se existe essa ação magnética, existe a ação da nossa vontade, da nossa intenção, do nosso pensamento, que é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade, propriedades químicas, eletromagnéticas, etc., 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 que começa no centro coronário, se difunde para outros centros de força do nosso corpo e irradia-se através do nosso corpo todo e para o meio ambiente que nós estamos. Tá? É o pensamento, né, que nós discutimos também outro dia, né? Essa questão que o Zé colocou da ação magnética, Kardec nos traz no item 5 do Evangelho, neste capítulo. Ela se torna, como Kardec diz que esse fluido age, a intenção age sobre o fluido universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal junta com a fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tenhais a fé. Isso está no Evangelho, não é meu, não. Exato. Sim. Pensamento, vontade e inteligência são atributos do espírito. É natural do espírito ter inteligência, pensamento e vontade. E isso são forças que agem no meio ambiente, tá? Que, dando forma à matéria, etc., que vamos lá fazer aquelas imagens criadas do pensamento, as tais que formam os pensamentos. Então, tudo que nós temos, essa plena convicção, essa plena certeza, essa intensidade de vontade, de intenção, isso se plasma no meio ambiente, isso se plasma no nosso dia a dia, no nosso lugar onde estamos, na nossa vida. Isso se faz exteriorizar. A nossa vontade que nós temos, aliás, tudo que nós temos dentro de nós, que é o pensamento, vontade e inteligência, se exteriorizam de uma maneira ou de outra. De uma maneira boa ou de uma maneira ruim, dependendo daquilo que é, da qualidade dos nossos pensamentos, vontade e intenções. Empenho e dedicação da nossa parte, sim, para que isso aconteça. Eu não entendi, desculpe, Arthur, eu não escutei. Não, eu disse, só completei. Empenho e dedicação da nossa parte, certo? Para que isso tudo se realize. Isso que eu penso. Do merecimento. Roberto, alô, Roberto, o Terra te chama. Alô, Roberto, Terra te chama. Não entra aí também o merecimento? Sim, consequentemente, através do nosso processo, o nosso processo de procedimentos que nós temos, nós vamos ter o merecimento ou não. O merecimento é muito confundido com misericórdia divina, né? Porque no nosso nível evolutivo, nós temos muito pouco de merecimento, nós temos mais a misericórdia mesmo. Eu acho que nós temos que também lembrar aí na parábola a questão dessa montanha, né? Tanto a questão da montanha como da semente de mostarda.
Porque a simbologia usada aí por Jesus poderia ser diversas outras. E o Evangelho nos traz o que são essas montanhas que nós podemos mover, né? Alguém quer falar sobre as montanhas aí? O Evangelho fala que as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, a paixão orgulhosa, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então, são os problemas que nós temos conosco mesmo, essas montanhas. A gente acha que a gente não pode superar uma dor, que a gente não pode modificar. Como a Yerta gosta de falar, é a síndrome da Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente pode mudar. Se eu conseguir superar o orgulho, se eu conseguir superar a vaidade, através do quê? Então, posso falar? Pode. Quem falou que eu não estou vendo? A Regina? Da minha mudança, da minha reforma íntima. Então, vamos lá. Então, eu li alguma coisa. Oi? Oi? Eu li que fala para a gente possuir os haveres da terra, é indispensável o nosso trabalho, o nosso raciocínio e o nosso esforço. Mas para a gente adquirir a verdadeira fé, a gente também é indispensável que a gente trabalhe, que a gente use do nosso raciocínio, do nosso estudo e do nosso esforço. E, na verdade, o maior esforço é exatamente isso, é a gente olhar para a gente, deixar de apontar o outro e fazer essa mudança em nós para que cresça aí a nossa fé, né? E eu também achei legal o lance da mostarda, eu encontrei aqui no Evangelho lá de Mateus, que fala que Jesus colocou Emmanuel, né? Emmanuel que fala. Jesus deu o exemplo da mostarda tão pequena, que somos nós, tão pequenos, que ela vai se transformando, vai tirando as suas cascas para ela poder brotar. E assim somos nós mesmos, né? Que precisamos fazer a nossa reforma, tirar aí os nossos defeitos e ver o que a gente pode melhorar para melhorar e alcançar nossa fé e melhorar aí essa energia, né? Que a partir do momento, então, que a gente melhorar e que a gente se reformar, essa nossa energia que o Zé está falando vai ficar mais fluida, vai ficar mais leve. E aí fica mais fácil para a gente também se conectar, né? E eu achei legal essa relação aí com a mostarda, porque muitas vezes a gente acaba não entendendo por que Jesus colocou o lance da mostarda, né? Por que ele não colocou outra semente ou ele não deu outro exemplo? E aí você vê que a gente é tão pequeno, assim como o grão de mostarda, ou talvez até menor, né? E aí vamos nos reformando e vamos crescendo e fazendo essa busca para poder alcançar aí essa energia e melhorar a fé, né? No que a gente não vê, mas que a gente acredita, e tem muito exemplo, igual o Zé, que não é do futebol, mas que é da vida, que a fé vai agindo aí e vai transformando, e as respostas vão vindo quando a gente ora e quando a gente se conecta, né? E aí vai fazendo a diferença, né? Deixa eu fazer uma consideração aqui, eu posso Flávio. passar. Vamos lá. Eu achei, assim, só para deixar a coisa alinhada, né? Porque
Eu achei interessante quando o Zé começou a falar, porque ele fez um desafio, né, para que a gente pudesse, entre aspas, sair daí da zona de conforto, né? E é interessante, assim, como a gente espírita, né, muitas vezes nos vemos frente a situações muito simples, né, e a gente acaba se embaralhando, né, porque imagina que você chama um amigo que esteja passando por alguma dificuldade para frequentar o centro, e aí, para ir lá, ou escutar uma palestra, né, e tomar um passe, tomar uma água fluidificada, o sujeito entra lá, daquele jeito cético, e podia te virar e perguntar assim para você, mas o que é fé? Né? E aí, veja a dificuldade que, entre aspas, todos nós teríamos, né, de explicar para ele, né, um sujeito que está chegando ali, o que é fé. Né? Quer dizer, é interessante essa sistemática. O Zé traz uma forma de fé que é aquela crença na nossa própria força, né, fazendo o movimento. Aí nós vemos aí, no meio dessa conversa, né, uma outra fé, né, uma fé que de natureza, uma fé em confiança, um outro viés da fé, nós vimos aí nessa conversa, uma fé confiança, né, são coisas diferentes, acreditar na sua própria força, confiar, né, e nós temos ainda, né, isso tudo que eu estou chamando a atenção é dito por Kardec, não sou eu que estou inventando, e nem minha cabeça tem essa capacidade, infelizmente, né? Mas o Kardec nos chama a atenção para uma outra fé, que é a fé religiosa. Então, nós saímos de uma fé, né, de acreditar no nosso potencial, na nossa própria força, numa fé confiança, que vai trazer exatamente essa ligação com a vontade, pensamento, né? Essa questão fluídica, que o Flávio chamou a atenção lá no item 5, e nós temos a fé religiosa, né? Que é essa crença, né? Vamos dizer assim, essa confiança, né? Esse crer em Deus, né? Quando se fala em fé religiosa, se fala em crença, né? Em acreditar num ser superior. E aí é interessante, né, que essa acreditar num ser superior, ele vai ter também dois viés, né? O viés do que a gente chama de uma crença cega, né, que é uma crença que você acredita por acreditar, que você não sabe por quê, mas acaba acreditando. Ah, meu pai me ensinou assim, que foi ensinado pelo pai dele, que o avô dele ensinou assim, e a gente faz assim, né? E você tem a chamada fé raciocinada, né? Esse é uma grande questão, que eu acho uma das questões mais fundamentais na codificação da doutrina, porque, veja só, a doutrina ela vai aparecer no século XIX, né, no ano de 1857, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos, né, e, obviamente, um pouco antes, quando Kardec começou a tomar pé da situação e frequentar, né, os encontros das mesas girantes, né, e começou a investigar toda essa situação, nós vivíamos uma época, uma geração, onde havia o racionalismo, né? Você tinha o racionalismo com Augusto Comte, né? Onde só se podia crer naquilo que se pudesse demonstrar, e demonstrar materialmente. Esse era o grande problema que a igreja vinha sofrendo, porque com isso, nesse estágio que nós havíamos chegado, da nossa evolução, a gente não estava mais aceitando esse crer por simplesmente crer. A gente não queria mais, havia uma incredulidade com essa questão religiosa, né, porque não se demonstrava nada, dizia que existia um céu e um inferno, que se eu fizesse algo errado, eu ia para o purgatório e ficar queimando o resto da minha vida, e muitas coisas mais que nós estamos acostumados aí a ouvir, né, e convivemos isso com muito tempo. Quando você fala em fé, né, com uma confiança em Deus, mas aí Kardec vem
né, nos estudos, né, e essa é a questão fantástica da doutrina, porque ele, de uma certa forma, e grosseiramente falando, ele vai usar as técnicas do racionalismo para justificar e demonstrar o espiritismo. Ou seja, ele vai trabalhar com coisas antagonistas num primeiro momento, né, completamente antagonistas, né, para justificar, né, ele vai trabalhar com algo que seria material para justificar o espiritual. É daí que surge, e ele por várias vezes vai chamar de fé raciocinada ou fé inabalável, ou inabalável. Que é o quê? Essa crença, essa confiança em Deus, mas mais do que acreditar, é compreender. Aliás, ele vai dizer isso com todas as letras, né, num determinado momento, e eu acho muito interessante a gente pegar aí no Evangelho, ele vai dizer assim, ó, a fé raciocinada, para quem quiser acompanhar aí, está lá no item 6, no finalzinho do item 6, antes de chegar aí na parábola da figueira seca, né, lá no capítulo 19, né, que é o capítulo que nós estamos tratando, ele vai dizer assim, ó, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreende. Quando você passa a compreender a coisa, você confia naquilo. Porque simplesmente acreditar, hoje eu acredito, amanhã eu não acredito mais. Quando você compreende a imortalidade da alma, e ele provou isso por experimentos, né? Ele trabalha com isso. O que ele trabalha, o Allan Kardec? Com experimentos. Ele vai trabalhar com experimentos, né? Ele vai provar isso por experimentos, né? Ele vai dizer, ó, fé robusta, porque assente na experiência e nos fatos, porque ele fornece provas palpáveis da imortalidade da alma. Isso já não está no Evangelho, mas está lá na Obras Póstumas, tá? Na parte 1, egoísmo e orgulho. Então, o que Kardec fez? Experimentação. Ele usa, digamos assim, da metodologia do racionalismo para exatamente provar o espírito, para provar o espiritual, vamos dizer assim, o imaterial, né? Então, essa fé, né, que é essa confiança, mas uma confiança porque se entende, porque se sabe, né? Eu acho isso fantástico, porque você sai, né, dessa questão de simplesmente acreditar porque tem que acreditar. Meu filho, acredita nisso, porque senão você vai para o inferno, né? Quer dizer, quantas vezes nós escutamos isso, né? É interessante isso, né? E aí eu gostaria até que o Zé me corrigisse, né? Ele, como médico, às vezes vai ter muito mais condição de dizer isso, mas quando descobriram a penicilina, né? Quando foi descoberta a penicilina, havia uma crença, uma crendice de que se colocar água num pão, umedecer um pão e jogasse o pão numa ferida, aquela ferida curava. Então, se havia uma crença, né? Era uma crença. O sujeito fazia machucava lá, fazia uma coisa, tinha uma crendice, só faz aí, ué, quem sabe dá certo. Dava certo para outros não dava. Um sujeito foi investigar isso, foi experimentar isso. Ao fato dele descobrir que, na verdade, o pão umedecido, ele era digamos assim, um vetor para a criação de um fungo. E esse fungo é que atuava na bactéria e que sanava e sarava a doença. E aí que se deu o nome, o fungo tinha o nome, e que surgiu a penicilina. Então, por conta de uma experimentação. Você experimenta, e aí você compreende, e aí a gente sabe.
E aí não se há mais dúvida disso. Né? Essa certeza se faz evidente. E aí, se a gente puxar isso para a nossa fé aqui, né, a nossa fé religiosa, o raciocínio é o mesmo. A partir do instante em que nós conseguimos compreender, né, não crer mais, aliás, né, fazendo um parênteses aqui, naquele livro Consolador, né, nesse livrinho aqui, ó, O Consolador, né, na pergunta 354, que fizeram ao irmão. Vou colocar ele aí, Roberto. Hã? Eu vou fazer uma apresentação dessa pergunta aí. Então, legal. Então, eu vou deixar no ar. Ele vai exatamente ela aí. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que não basta que quando você tem fé, essa fé inabalável, né, você não crê mais, mas você sabe, né? Por quê? Porque você compreende, né? Parece que mexeram aí, né? Ah, legal. Você que está pondo aí, Flávio. Ótimo. Legal. Deu certo? Não, apareceu aqui. Agora. Isso. Legal. Bom, eu acho que eu falei demais, né? Eu estava quieto, Ierta. Tá vendo? Você foi cutucar a onça com vara curta. Roberto, explique aqui para mim. Crendice é diferente de crença? Olha, a crendice é uma crença popular, né? Essa crendice é uma crença popular, né? Há uma crendice sobre isso, sobre aquilo, é uma crença popular, né? Não tem, entenda isso como ausência de base científica, né? A ausência de base científica, né? Não é por outra razão que Kardec vai dizer, né? Tem aquela célebre frase do Kardec que diz que ele fala, né, que diz, ó, se um dia a doutrina for contrariada pela ciência, você fique com a ciência e deixe a doutrina. Né? Por quê? Porque a doutrina, os postulados da doutrina, né, nós estamos... a grande diferença é o seguinte, nós não estamos fundamentados em dogmas. O dogma é cego. Né? O dogma não tem justificativa. Nós estamos fundamentados em postulados. Os nossos postulados, né, que é a reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, né, Deus, né, quer dizer, esses postulados ele tem embasamento, né, em experimentações, né, em fatos, né. Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí, né. Quando a gente fala em crendice, né, nós estamos falando em algo popular, sem análise científica, né, é algo que, como o exemplo que eu dei aqui da penicilina, quer dizer, se tinha uma crendice que se curava uma machucada, pondo um pão com água, né, e aí depois descobriu que tinha-se um fundamento científico nisso, né, que tinha uma lógica, né, fé raciocinada é uma fé lógica, é uma confiança embasada numa lógica, né? Um outro ponto que eu achei muito interessante aqui no Evangelho e que me chamou a atenção, e eu acabei esquecendo meu Evangelho lá no escritório, estou com outro aqui que não tem todas as anotações que eu havia feito. Mas aí no item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável, no item 6, não. No item 7, no segundo parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a seguinte afirmação de Kardec dos Espíritos. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Ele continua, mas eu vou parar aqui, depois nós continuamos lá. O que significa isso? As nossas existências passadas. Está claro, progresso anterior.
Na continuidade aí vocês vão ver. Por quê? Porque nós já tivemos quantas encarnações anteriores a essa, em que nós estamos nos desenvolvendo para ter realmente essa fé inabalável. Nós ainda somos muito pequenos. Ele continua. Em outros, ao contrário, elas não penetram, senão com dificuldade. Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Por quê? Eu tenho que compreender, como o Roberto falou. Não adianta eu ver e falar, acredito porque eu acredito. Não, eu tenho que compreender. Trazem ao renascer, quer dizer que eu vou renascer? Eu vou ter outra encarnação. A intuição de que já sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ou estará em outra. Quer dizer, eu vou ter que vir outras vezes e aprender tudo isso. Olha como tudo está interligado. Me chamou muita atenção isso. Eu também, eu li, Flavinho. Eu até gostaria de comentar no Vinha de Luz, deixa eu ver aqui, eu até anotei, no capítulo 42, afirmação e ação. Eu copiei, eu quis fazer isso que você fez, mas eu não consegui de passar para vocês o que está escrito. Eu achei muito importante quando eu falo que cabe a nós, a nossa parte, com a colaboração divina, o amparo divino. Ele diz assim, no item 8, não é razoável, vocês sabem, né? Não sei, Vinha de Luz, é psicografado pelo Chico do Emmanuel. No item 8, ele diz assim, não é razoável permanecer o homem em referência infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O item 9, o pai, naturalmente, aguarda planos indefassáveis acerca de cada filho. 10. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos, em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Quer dizer, não fazemos nossa parte, não nos preparamos, não estamos vigilantes, não nos precavemos. Aí as coisas não dão certo. Aí a gente fala, é a vontade de Deus? Não. Mas o que é isso, Ierta? Não adianta ter fé. A fé tem que ser. Sim, a fé tem que ser ação. A fé sem ação. Sim, é isso que eu estou colocando. Então, meu amor, eu estou complementando o que você falou. Não estou contra você. Ah, tá. Você que não está entendendo. É isso, é exatamente. Eu achei que eu tinha feito a colocação errada, por isso. Não, você não esperou acabar. A fé sem ação não leva a nada. Justamente. Eu preciso que a fé seja operante. Kardec diz isso. Ela é ativa, né? Exatamente. A fé sem obras
Não Tiago, me lembro absolutamente nada. Alguém? Falei, Tiago, Fé Sem Obras, né? Ele que fez uma explicação muito grande a respeito disso, um tratado a respeito disso. Tá? Gostaria de falar, não foi dito ainda, né? Só foi citado, da fé da parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente, talvez seja a menor semente que existe, uma semente de 2 milímetros, e que, depois de plantada, depois de crescida, florescente, se transforma numa árvore estrondosamente grande, intensamente grande e produtiva. Tá? Então, Jesus fez essa parábola nos mostrando que a nossa fé é como um grão de mostarda, que começa do nada, como nós também, simples e ignorantes, e com a nossa evolução, com o nosso conhecimento, a fé raciocinada, a fé inabalável, né, como foi dito, com esse conhecimento ajuntando, nós vamos crescendo essa semente, nós vamos transformando essa árvore. Tá? Eu acho que ficou bem nítido, ficou bem evidente que existe a fé divina, existe a fé humana. São diferentes, são coisas diferentes. A fé divina foi como foi dito, e como Emmanuel nos coloca da seguinte maneira, né? Ter fé é a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Como foi dito, não creio mais, mas afirmar eu sei, eu não creio mais, mas eu sei, estou dentro dessa situação. Eu queria dar um exemplo disso. Tá? O exemplo de Noé, o patriarca Noé. O patriarca Noé viveu há 4.000 anos atrás, viveu 950 anos. Aos 600 anos, ele foi divinamente avisado de coisas que não se viam e temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Deus conversou com Noé. Deus, naquela época, não tinha muito certeza das coisas, né? Ele era muito inexperiente. Então, Deus tinha... Ele estava arrependido de ter criado o homem, devido à maldade que o homem espalhou na terra. Então, ele tinha um plano B. O plano B dele era Noé. Disse para Noé, conversou com Noé. Noé, conversando com ele, recebeu a instrução para fazer a arca, as medidas, o que deveria, como que deveria ser feito, qual o procedimento, quando é que seria. E ele foi satirizado por todos naquela época, que ele estava construindo um trambolho que não tinha explicação nenhuma. Todos achavam que ele estava maluco mesmo, né? Mas ele não estava, ele tinha essa fé que ele não cria mais em Deus, ele estava junto com Deus, conversava com Deus. Deus lhe mostrava constantemente na construção da arca como é que deveria fazer. Ele diz para colocar a sua mulher, os seus 3 filhos, Cão, Sete, Jafé, e as mulheres, e um par, um casal de cada uma coisa que tivesse vida na terra, para que ele ia colocar esse dilúvio durante 40 dias, inundar tudo, destruir tudo, e Noé iria reconstruir o mundo que ele construiu e não deu certo. Plano B. Olha, eu sempre achei que a semente da mostarda, que falava que a fé da gente era do tamanho da semente da mostarda, porque era muito pouca, por isso que a gente não conseguia chegar no intento, porque era muito pequena. Foi boa essa explicação, que ela é pequena, mas ela vai crescer. Eu nunca imaginei assim. É porque ela tem a centelha, ela tem a centelha divina dentro dela. Então, eu pensava o contrário. Ela que tem a gente era muito pequena. Ela tem esse duplo sentido, né? Duplo significado. Primeiro, mostrar a nossa pequenez frente ao Senhor, né? A Deus.
E segundo, é exatamente isso, essa função da semente é germinar. A semente não para, a fé é ativa, ela germina e gera uma árvore frondosa com frutos. Frutos para você, não, fruto para os outros. É o que a Regina trouxe lá. A Regina podia ter lembrado, né, que isso daí que ela viu aí está lá na revista Reformador, de 1957, é A Semente de Mostarda, que chama o título, de Emmanuel. É bem bacana isso, é esse raciocínio aí. Só para complementar o que você falou, Zé, que você citou aí, né, eu tinha mencionado e depois fiquei quieto, o Flávio tinha colocado aqui, você acabou falando, né, exatamente dessa questão de não crer, mas ser, né, de ser, no sentido de saber, né, eu sei, né, no livro Boa Nova, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Humberto de Campos, no prefácio, né, dessa obra, Humberto de Campos, num determinado momento, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte, ó, hoje, não mais cogito de crer, porque sei. Sim. Então, lá no prefácio, né, entre as outras coisas que ele está falando, ele expressa exatamente isso. Quer dizer, hoje eu compreendo, né? Então... Isso é automatismo, né? É o automatismo. É elevação tão intensa que virou automático. É como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Para a gente terminar aí, que nós estamos chegando já, esgotando o nosso horário, num dos estudos que eu peguei para ver, existe um comentário que eu acho que cabe aqui a gente colocar, no seguinte sentido. No Velho Testamento, a palavra fé era citada única e exclusivamente em 2 oportunidades. No Novo Testamento, ou seja, nas palavras trazidas por Jesus, nós temos citada a palavra fé 240 vezes. Ou seja, temos uma nova visão de fé após a vinda. Ó, bateu tudo aqui até. A vinda de Jesus. No Novo Testamento, Jesus traz a proposta de fé com ação, como forma de auxílio ao próximo, a fé raciocinada, em movimento. Kardec, na proposta que a espiritualidade nos traz, vem a nos mostrar que essa fé, junto com as obras, necessita ter algo mais. Necessita ter a compreensão, o raciocínio, para que não nos deixemos levar pela fé cega. A fé trazida por Kardec, ditada pelos espíritos, é a que deve ter a compreensão. Por que temos que tê-la? Sabendo quais os motivos dela. E não aquela fé antiga de que é isso porque é isso. Eu acredito que isso nós só vamos conseguir quando a gente conseguir o nosso objetivo, que é a evolução. Nós estamos, a finalidade divina é essa. Então, o grão de mostarda vai se tornar uma árvore frondosa quando nós atingirmos a nossa evolução. Mas faz a tua parte. Não cai do céu, não, filho. Com certeza. Nenhuma jaguatirica vai virar onça. Verdade. Eles estão rindo porque eles não sabem, viu, Flavinho? Não, mas depois eu conto. Não, agora eu vou sugerir aqui, se vocês concordarem, da gente dar continuidade aí nesse capítulo semana que vem e discutirmos a parábola da figueira seca. Legal. O que vocês acham? Para mim? Eu acho que é muito interessante
vai nos trazer bastante subsídio, e nós terminamos esse capítulo aí depois. Tá certo. Perfeito. Então tá joia, gente. Eu vou pedir para a Regina, como ela começou, ela pulou. Semana que vem é você, viu, Regiane? Para terminar, mandando um beijo para todo mundo. Desculpa, Rê. Vamos lá, Regina. Então, que a gente possa mais uma vez agradecer, para a nossa mudança, que a gente tenha humildade de mostarda para fazer a nossa transformação, para que a gente possa aflorar, para que a gente possa florir e levar isso para o mundo. E mais uma vez a gente agradece a espiritualidade amiga, Jesus, por podermos estar aqui reunidos em teu nome. E que ele continue a derramar suas bênçãos sobre o nosso planeta, cuidando das nossas células, das nossas emoções, e cuidando de cada um de nós, principalmente todos que estão aí na frente da saúde, cuidando das pessoas, necessitando tanto da força, da coragem e da persistência. Mais uma vez, agradecemos a casa que nos acolhe, a todos vocês, nossos amigos queridos, e que possamos continuar juntos, mesmo distantes. Obrigado, Jesus amigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Obrigado, meus lindos. Saudade aí de todo mundo. Beijo para todos.